Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos, hoje com o nosso convidado Ricardo Luiz Dalbó, que é um arquiteto aqui da nossa cidade que vem desenvolvendo um trabalho muito importante para a cultura de nossa cidade. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Ricardo, queria iniciar o programa perguntando para você o seguinte, né? Primeiramente, a sua formação, né? Como que você começou, por que você está dentro dessa área de arquitetura? Bom, eu sempre gostei de desenhar, o que não significa diretamente um acesso um lado criativo, para a arquitetura, mas o desenho foi uma das coisas que contribuiu bastante. E patrimônio histórico, que quando eu me interessava por patrimônio, eu não ligava diretamente à arquitetura, isso quando eu era moleque lá em Campinas. Entendi. Então, meu pai ele sempre recortava jornais com fatos históricos. A gente ia de ônibus para a cidade, para o centro da cidade. Né? Então, isso foi se ajuntando ao desenho. E depois, quando um pouco mais velho, a arquitetura acho que é a minha área. Sempre gostei de construção também. Sim. Curioso, tudo que era obra que tinha, estava... Moleque é xereta, né? Que bom, mas é isso mesmo, assim é que forma, né, que nos forma e que nos dá com a aptidão. É o que instiga, né? Normalmente é o que vai te levar a seguir algum caminho. Fiz arquitetura na PUC em Campinas, entrei em 87 e logo em seguida vim para Jaú. Perfeito. Aí você veio então para Jaú e aí já começou fazendo o trabalho como autônomo, né? Que você até hoje tem o seu escritório. Com um volume bem menor de trabalho, porque o serviço público toma grande parte do tempo. Sim, e além então de engenheiro autônomo, você também é funcionário, arquiteto. O arquiteto, você também é funcionário público, trabalha na Secretaria da Cultura. Sim. Então, e lá, né, você é muito reconhecido na nossa cidade como uma pessoa realmente, acho que hoje em Jaú, que mais conhece mesmo profundamente a técnica, como a gente fazer o preservamento desses patrimônios históricos, né, e que também sabe visualmente, né, com o conhecimento que você tem, distinguir uma obra, né, uma casa, um prédio, do que é necessário preservar ou não. E aí o que a gente gostaria de saber é disso. Quando que você, por exemplo, um tombamento, como é que ele vem? Por que uma casa é tombada? Bem, o tombamento é um mecanismo, é um termo vindo de Portugal, né? É a salvaguarda de um bem cultural, independentemente de ser material ou imaterial. A cultura, por exemplo, há pouco tempo o nosso acarajé foi tombado, a capoeira, o samba de roda, o coco e por aí vai. Mas o que a gente mais tem contato, porque é visível, é o patrimônio material. E o arquitetônico ele é impossível você não notar um patrimônio arquitetônico, uma igreja, no nosso caso, uma igreja matriz, um geoclube, mas necessariamente não é pela beleza da edificação ou porque eu fulano famoso morou lá. Às vezes por ter alguma ligação com um fato histórico. Eu sempre cito como exemplo o canteiro de obras, o quartinho de ferramenta, onde o Euclides da Cunha escreveu quase que na totalidade Sertões. Por quê? Porque ele era o responsável pela ponte, ele era engenheiro do Estado. Tanto é que a nossa antiga prefeitura, que foi derrubada para dar lugar à atual, que era o prédio de múltiplo uso, era cadeia, câmara, fórum, era tudo junto. E depois ela acabou passando a ser só prefeitura. Era um projeto padrão do Euclides da Cunha, daí eles falarem que ele projetou o Padre Salles, não projetou. Quem projetou o Padre Salles foi José von Humbeck,
Tem até uma placa na escola lá, que foi o Euclides da Cunha que projetou, mas não foi. Ah, é? Não foi. Poxa vida. É. Tem um livro, inclusive eu tenho esse livro, sobre as escolas da Primeira República do Estado de São Paulo, que tem várias obras desse arquiteto. Sei. Então, ele projetou a antiga prefeitura, que era o Fórum e Cadeia, Sim. que era um projeto padrão que se difundiu em todo o estado de São Paulo, o Euclides da Cunha. Então, ele escreveu grande parte dos Sertões por causa da construção da ponte. Porque a primeira que tinha sido construída, na primeira cheia que teve, o rio levou. Ele falou, não, agora eu não saio mais daqui. Eu vou ficar aqui e acompanhar a obra inteira, não quero largar a obra, que é a ponte que existe até hoje, na cidade de São José do Rio Pardo. Sim. É um quartinho de obra, onde você guarda cimento, onde você guarda... E ele dormia ali. Sim. Então, o prédio está no... O prédio, aquele Sim. casebrinho, Aquela... está envolto numa redoma de vidro, que ele está sendo preservado porque faz parte da história da literatura brasileira, que tem a ver com a história política brasileira, por causa de Canudos, que foi quando ele era engenheiro civil e era jornalista, dentre outras coisas. E ele foi enviado para Canudos para cobrir a revolução que estava tendo lá, o conflito. Então, é um exemplo de que é um quartinho que ele não tem nenhum valor estético, o valor dele é unicamente histórico. Perfeito. Já a gente pega um coliseu. O que o coliseu é? É uma ruína. É uma ruína, Sim. mas é preservada como ruína. Aí você pega uma Notre Dame, que ela é preservada pela suntuosidade do prédio, pela magnitude, que é uma igreja gigantesca. Ela tem uma das histórias mais conhecidas da literatura francesa e mundial, que é o Corcunda de Notre Dame, que na verdade o nome do livro, se não me engano, era Notre Dame só. Mas a história do Corcunda ficou famosa, virou até desenho animado. Sim. Então ela tem o valor histórico dela extrapola o arquitetônico, extrapola o da construção civil em si, extrapola a Idade Média. Então, são vários fatores que levam a um bem ser tombado. Entendi. Por exemplo, a casa da Cora Coralina em Goiás Velho, que é uma cidadezinha que já foi capital do estado de Goiás, é uma casa simples, é uma casa, acredito eu que ainda do tempo colonial, Certo. do Brasil colônia ainda. Mas é uma casa simples, ela não tem nada de extraordinário, ela é na beira do ribeirão, mas é a casa da Cora Coralina. Então ela não foi tombada especificamente por causa embora Goiás Velho seja há pouco tempo reconhecido como patrimônio da humanidade. Por todo o conjunto da cidade, por todo o sítio arquitetônico que existe. Então são vários fatores. O estilo arquitetônico e a beleza ou a suntuosidade às vezes levam Em Petrópolis tem a casa do Santos Dumont, né? Que era muito Sim. visitada e tal. É uma casa também simples. Que é uma casa que foi projetada por ele, é uma das primeiras com telhado de zinco, que é tudo folha encaixada. Eu conhecia, cara. Então. A escada, para economizar espaço, né, que é só o lugar. Um degrau em cada lado, isso eu achei interessante. Mas você vê, o motivo não é simplesmente o prédio, né? Como Não. você falou, muitas vezes é o motivo da história de porque quem foi morou. a casa do né? Santos Dumont. Tem um motivo, como você está falando, artístico, você me falou também paisagismo, né? Muitas vezes. O valor paisagista. É só para uma cidade, ou um vilarejo, ou uma vila, um povoado, funciona como células no corpo humano. É uma célula que vai se juntando a outra que forma um conjunto. Então, é difícil você dissociar uma edificação X em uma cidade, um povoado, a não ser que só tenha remanescido a determinada construção. Perfeito. Então, todas elas têm ligação. E a cidade, ela, por exemplo, Jaú, ela nasceu aonde hoje é a Igreja Matriz. Foi o primeiro prédio construído, foi uma capela. Mesmo porque naquela época o Brasil,
ainda fazia parte ainda era um país monárquico, já não era mais colônia, que já tinha sido declarada a independência, mas ele ainda era um país monarquista, quando o Jaú foi fundado, em 1853, e de religião oficial católica. Então, para um povoado ser reconhecido, ele tinha que ter um ofício religioso. Sim. Se não tivesse uma igrejinha com uma imagem consagrada, não era reconhecido. Então foi lá o Bento Manuel de Moraes Navarro, trouxe a imagem da Nossa Senhora do Patrocínio. Rapidamente eles ergueram uma capela e ali começou ao redor da igreja matriz a urbanização acontecer. Sim. Dessa dinâmica da construção da primeira capela, depois veio outra capela, toda a cidade ela vai se desenvolvendo. Infelizmente a gente não tem mais as construções, nem toda a construção seria preservada, porque muitas delas eram rudimentares. Mas esse conjunto ele tem sentido, né? Sim, porque é a dinâmica, é o crescimento. Se você abandona isso, você esquece a dinâmica urbana. Entendi. Então, ainda o traçado de Jaú, principalmente na área central, é como foi feito na época, se não me engano, pelo Tenente Lopes, quem fez o traçado. Isso a gente precisa confirmar, mas se não me engano foi ele. O traçado urbano, que é o ortogonal, que era o clássico de quase todas as cidades, paralelas e perpendiculares. Ainda permanece como foi feito na época. Mas muita coisa daquela época, da construção da primeira, pelo menos da primeira igreja, já com porte de igreja, que é 1883 ela foi construída. Que ela foi derrubada para dar lugar à atual matriz nossa, que foi inaugurada em 1901. Daquela época, da construção da primeira igreja, já não tem mais nada ali ao redor. Tudo é do início do século XX. Por exemplo, a Padua Salles, que eu falei que é do José von Humbeck, foi inaugurada em 1902. As casas ao redor ali, o prédio da prefeitura é de 1880, alguma coisa, que foi derrubado para dar lugar ao atual. A maior parte das residências em volta ali é 1914, 1916, 1918, e vai descendo, que aí começa o processo de urbanização, da criação dos jardins públicos, que o primeiro esses jardins não são tombados, o jardim baixo, jardim de cima. Na Praça da República já houve a deliberação pelo tombamento dela. É que como a gente estava esperando um restauro, que acabou não acontecendo, né? Um restauro de fato. Sim. Houve a reforma, a manutenção, mas o restauro em si ainda não aconteceu. Mas a deliberação pelo tombamento dela já foi feita em 2011. Ou seja, é a única praça que a gente tem ainda quase que inalterada da época da primeira década do século XX. A aprovação, o chamamento de capital feito pela Câmara em 1908 era para o projeto da praça, que na época era o Largo do Teatro, que é a Praça da República, o Jardim de Baixo, a modernização do Jardim de Cima, que na época era Praça Carlos de Campos, depois ficou Siqueira Campos, que era uma praça, era um passeio rudimentar. Ela tinha lá os seus canteiros, mas era com cerquinha de madeira, o ajardinamento dela era meio rudimentar, mas ela foi a primeira praça, que é o quê? Em frente à igreja matriz, ladeada pelos casarões, pela população que já era proeminente no início do século XX. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento da cidade. Se você dissocia uma coisa da outra, a cidade ou o povoado, quer que seja,
fica descontextualizado. Caracteriza... Você não tem, esse prédio tem valor, esse não tem, esse tem, esse não tem. Mesmo que a arquitetura ou o porte, a gente tem na área central muitos sobrados, mas tem as construções externas, a construção de porta e janela. Ela tem tanta importância para o progresso, para o desenvolvimento urbano, quanto o casarão. Isso a Carta de Veneza, que é uma carta patrimonial e que quase todos os países que têm um patrimônio histórico relevante são signatários, o Brasil é um deles. Que ela dá importância desde a casa do conde, do barão, do sei lá o que, nobre, sim, até a casa do ferreiro, a casa da parteira, sim, e por aí vai. Todos eles têm importância na dinâmica da cidade, porque sem parteira não tem parto. Sim. Ou ele fica bem mais complicado. Sem ferreiro, o cavalo não anda na pedra. Ou seja, então, além da dinâmica social da cidade, você tem a dinâmica urbana. Certo. Então, me alonguei na resposta, sim, mas eu acho que, acredito que seja importante essa, não, sem dúvida, essa localização do que é patrimônio. Ele é bem mais abrangente, amplo, do que só o objeto em si. Eu acho que esse início, essa introdução foi muito importante, porque, infelizmente, ainda hoje, em dia, né, a gente ouve muita gente falando coisas que por falta de conhecimento. E, na verdade, até a sua vinda até aqui é justamente esclarecer, deixar com que as pessoas conheçam um pouco mais sobre esse assunto e que passe a devida importância, né? Porque a gente sabe que tudo que a gente não conhece, né? Tem gente que, por exemplo, não gosta de vinho porque não conhece vinho. A partir do ponto que começa a conhecer, começa a gostar, ou de um determinado esporte. E eu acho que a preservação do patrimônio histórico é a mesma coisa. A gente não pode estar ignorante nessa área, a gente precisa saber o porquê das coisas, e eu acho que essa introdução foi fundamental. E mostrar, a gente tem que mostrar também, é o seguinte, eu queria que muita gente fale, quais são as vantagens, né? Qual é, vamos dizer, uma vantagem de você ter um patrimônio histórico? Bom, a primeira vantagem, muita gente vai discordar, mas paciência, é de você ter, sob o seu domínio, uma parte da história da cidade, do país. Certo. Então, a partir do momento que você tem esse patrimônio, se ele é reconhecido por qualquer instância, ou municipal, ou estadual, ou federal, você tem, por esse prédio ser considerado um patrimônio, você tem acesso a uma série de incentivos fiscais. Por exemplo, a igreja matriz, ela está sendo, ainda está em fase final de restauro, por doações voluntárias, mas a maior parte do dinheiro arrecadado veio através da Lei Rouanet. Por quê? Porque ela é um bem tombado. E ela não é um bem público, ela é um bem particular. Ela pertence à Cúria de São Carlos, a Cúria Metropolitana de São Carlos. Ou seja, se não fosse o tombamento, se ela não fosse uma igreja tombada, para conseguir esse dinheiro, através da Lei Rouanet, já não seria. É um patrimônio reconhecido, é um dos incentivos, o tombamento, ou a preservação legal, ou por inventário, ou por lista, são o primeiro passo para que você tenha condições de fazer a manutenção do imóvel. Perfeito. Agora, a gente sabe que nem todo mundo, né, a pessoa física, ela tem condições e vai ser, vamos dizer, agraciada com um projeto de Lei Rouanet, né? Então, muitas vezes ela precisa, ela mesma, vamos dizer assim, fazer, né, ter os custos de uma manutenção desses prédios. E você acha, o seguinte, que o que Jaú, por exemplo, tem feito para que a gente realmente dê valor agregado a esse patrimônio histórico, né? Porque, como você falou, é um patrimônio histórico, ele tem um valor histórico, e esse valor histórico ele tem que ser também, vamos dizer assim,
ter um valor financeiro, que acompanhe um valor financeiro que, né, que dê essa vantagem, ou seja, dê um valor histórico mesmo, tenha acompanhado com o valor financeiro, porque senão a pessoa, a sua história, né? Infelizmente nós vivemos num país capitalista, né? Não, mas mesmo que não seja, existe uma ideia errônea de você transformar tudo que é antigo em museu ou peça de museu. Não. Aproveitando o gancho do início da minha fala anterior, sim, que existe uma dinâmica de crescimento, o prédio antigo, ele não tem que ser deixado lá como o escritório de obra do Euclides da Cunha numa redoma de vidro. Sim. Ele continua tendo uso. Aliás, dos primeiros projetos, muita gente nem se dá conta disso, de sustentabilidade, é você manter um prédio erguido com estrutura perfeita. A maior parte dessas construções antigas, elas não têm trinca, elas não têm, pela forma como eram construídas e pelas dimensões das paredes. Então, já é uma maneira de você manter um prédio. Você não vai construir, você não vai gastar material para fazer outra coisa. Você tem que ter adequação, o uso tem que ser coerente com o estilo ou com as divisões do prédio. Mas o fator preponderante é transformar, no caso de Jaú é uma das cidades do estado de São Paulo com maior potencial, com o maior número de prédios preservados e em bom estado do estado. Transformar isso em turismo é um passo assim curto, você não precisa dar um passo muito longo para fazer. Na verdade é isso que eu quis dizer, né? Como levar vantagem por transformar em negócio. Não é que seja assim, quais são as vantagens, mas como a gente pode levar vantagem disso, né? Transformando isso em negócio. Isso em você negócio. reutilizando. A gente tem aí casarões que tem tamanho para ser hotel. A gente tem hotéis ou extintos hotéis que estão fechados na cidade. Ele poderia ser uma pousada, poderia voltar a ser um hotel. Ou prédios muito grandes, ser moradia coletiva de idosos, a melhor área para um idoso que já ou está sozinho, ou um casal que já não tem mais filhos, ou filhos moram longe, mas que são ativos, morar no centro da cidade. Tem banco, tem farmácia, tem tudo perto, tem entretenimento. Tem uma gama infinita de possibilidades para você transformar o que é o patrimônio histórico em lucro e em benefício para a cidade como um todo. Não só pensando no lucro, mas pensando em qual uso que pode ter. Moradia para estudante, já tem estudante de fora, não é assim como Araraquara ou São Carlos, mas tem muito estudante de fora que mora aqui. Você fazer moradia para estudante. Existe uma infinidade. Restaurante, hoje tem, cada 10 canais, 12 passam um programa de nego cozinhando, sei lá o quê. O que aí acho que a gente pode... Você tem um restaurante também, com comida acho típica. Que até incrementar é o seguinte, ver realmente a viabilidade, né? Existir um marketing no sentido de ter um estudo estatístico de quais as necessidades, né, da cidade, para que aquilo seja uma coisa como um negócio, de vendoso. Você tem, então, técnicas, tanto de arquitetura como de engenharia, para transformar esse patrimônio vamos dizer, preservando ele, mas utilizando ele, de repente, por um outro motivo, né? Como, de repente, a grande maioria são residências, né? Que, normalmente, como são centro da cidade, passam a ser comércio, né? E como transformar em comércio, preservando aquele prédio, né? Então, tudo isso é a nossa tarefa, é o grande trabalho que nós temos que fazer com conhecimento, né? Sempre com essa ligação com esse conhecimento do patrimônio histórico. De que forma mexer. Só que a gente está aqui passando do tempo, nós já até estouramos aqui o primeiro bloco, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o patrimônio histórico e dizer que existem alguns graus, né, de você tem, como você pode, esse tombamento é feito, né, se ele é pela casa completa ou se ele é só a parte externa, e assim a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso.
Até daqui a pouco.